E ela, então, assim, ela fala muito mais. E ela já fala em estratégia. Para um cara que é rei, porque envolvia dinheiro, envolvia estrutura, exército, tudo, ela demonstra ali todo um conhecimento que ao falar, ela está falando aqui, que nem eu sempre falo para vocês, a gente está falando aqui, mas do inconsciente a gente está falando muito mais. O Dark fez, além de ouvir as vozes e falar, esse não é o rei, esse aí é um farsante e o rei tá no meio no meio do povo e é aquele ali, além da prova da clareaudiência dela impecável, que indica exatamente isso, é uma das coisas que o Joana Dark nos ensina de ouviu, interiorizou, seguiu a ordem. Joana Dark, a hora que entra, ela emana um ectoplasma, por ser uma médium de efeitos físicos, uma médium muito forte. Emana uma energia, a equipe entra com ela, eles vão, e imagina, devia ter, ela não me falou isso, mas devia ter 7 ou 8 espíritos para cada um que estava naquela sala. E aí vai, ela envolve, e tem eu não posso afirmar, porque o filme é uma licença poética, mas eu posso explicar se foi isso verdade. Eu sei que ela se jogou aos pés do rei, na hora que ela descobre, depois que ele fala, eu sou o Delfim, né? Do futuro rei, que ele era Delfim na época. Mas na verdade, na cena mostra ela se ajoelhando e agarrando as pernas e botando a cabeça assim, na altura do chakra básico. Então, imagina uma pessoa com magnetismo botar a parte da mediunidade no chakra básico de outra pessoa que ela quer obter a autorização para ser general e transformar tudo segundo a vontade de Deus. O que que ela passou ali de energia? E aí, quando ela vai na orelha dele aqui, ó, eu não sei se ela fez isso, eu preciso até perguntar. Mas quando ela vai na orelha, se ela não foi, os espíritos pegaram já o ectoplasma, mas se ela coloca a mão aqui, ó, nele, que é o ponto da mediunidade, ela já vai falando. E acontece isso na igreja evangélica. Eu vi. Quando eles fazem o que a gente chama de eu não sei como a palavra na igreja evangélica, mas o exorcismo para tirar o Satanás, tal. Existe uma pessoa, a pessoa que precisa de ajuda levanta, que está obsidiado levanta, e o pastor ou a pessoa que faz esse trabalho mediúnico para tirar as energias negativas e o Satanás, segundo os evangélicos dizem, ela fala muito rápido no ouvido da pessoa. Sai Satanás, foi o que a Jona fez ao falar ao ouvido do rei. Porque aí ela confunde aqui, ó, para ele não desviar a atenção no círculo de pensamento energético. Aí ela vai para a salinha. Você acha que ela vai sozinha? E nisso, quando ela se ajoelha, quando ela fala na orelha, né? Essa parte eu preciso entender se ela falou mesmo na vida real. Mas no filme mostra isso, que é se ela não fez, eu tô explicando a técnica, tá? Então, assim, vamos entender a técnica. Você chegou aqui, ó, tá perto da nuca, dá para fazer. E aí, ao momento que ela faz isso, obviamente, ela é envolvida por um círculo de espíritos que já vão magnetizando. Ela vai magnetizando e ele já vai meio amolecendo de todas os medos, as incertezas, as inseguranças, as barreiras que ele tem. E aí ele chama para isso, antes de eu explicar essa linha, rola antes no plano astral. Então, no plano astral, óbvio que ele queria ser o rei. Óbvio que ele sabia em espírito quem ela era, que não era menininha. Então, assim, lá em cima todo mundo se conhece. Então era assim, ó, como se a equipe estivesse falando: Carlos, amanhã chega a Joana. Ela vai fazer assim, assim, assado, o percurso de tratamento é esse, que no caso é o processo do trabalho por meses, até ela te coroar, até vencer a guerra e devolver a França para Deus, mas tem todo esse processo. Então vai ser amanhã. Aí ele dorme, vive isso em espírito, não lembra de nada, acorda. Só que existe toda uma predisposição, gente. Tudo isso foi preparado muito antes, muito antes. Meses e meses, se não anos e anos antes, esse famoso encontro para não dar errado. E mesmo assim pode dar errado devido ao livre-arbítrio da pessoa, ok?
Quando tá na sala, ali é magnetismo total. Ali ela consegue envolvê-lo, porque uma das características da Joana é realmente exalar um ectoplasma específico e através da fala, que ela é analfabeta, né? Ela não sabia escrever. Através da fala, ela vai falando, falando, falando. Agora não mais aqui, com essa técnica. Ela vai falando aquilo que tem a ver com ele, aquilo que tem a ver com o que ele já sabe em espírito, pois foi trabalhado anteriormente. E ela, e aí, então assim, ela fala muito mais. E ela já fala em estratégia. Para um cara que é rei, porque envolvia dinheiro, envolvia estrutura, exército, tudo, ela demonstra ali todo um conhecimento que ao falar, ela está falando aqui, que nem eu sempre falo para vocês, a gente está falando aqui, mas no inconsciente a gente está falando muito mais. Porque nosso olho vai até aqui, ó. E aqui, ó. Está sendo comunicado mesmo através desse vídeo muitas outras coisas. Então, como ela tinha um potencial energético como missionária, Joana d'Arc, missionária, amando de Jesus, ex-apóstolo, tinha que fazer uma situação crucial. Ela não se utilizou de magia para convencer o rei, ela se utilizou de magnetismo. A magia branca se dá nas batalhas, mas isso eu vou explicar daqui a pouco. Só que vamos pensar que nós todos somos espíritos reencarnados. Então a gente vem para um propósito, que é o viva a sua essência, né? Então a Juna tinha um propósito. Então cada espírito não encarnado, cada espírito mesmo que acompanha cada um, tá ali. No final, na cena é muito lindo, não sei se vão ter nas outras, mas assim, os dois que fazem a brincadeira com o rei de como ela descobriu são os dois comandantes que seriam os mais importantes comandantes da Joana d'Arc, que é La Hire, que é o gordinho, e Chantrales. Então, assim, são os dois que brincaram, tiraram sarro no filme. Não sei se isso aconteceu de verdade, porque é uma licença poética. Mas são os dois caras que viraram os comandantes mais importantes e os que mais defenderam Joana d'Arc, seja durante a guerra, que venceram as batalhas com ela, por ela, e quando ela foi presa, que fizeram mundos e fundos para poder resgatá-la, o que o rei não fez. Então, La Hire, que ela teve altos conflitos com La Hire, que ela quebrou a espada nas costas do La Hire, que ela proibiu todas as prostitutas do La Hire de entrar no campo de guerra. Ela proibiu várias coisas do La Hire, ela brigava com ele de espada, né? De quebrar a espada na cabeça dele, nas costas. Foi isso que ela fez de verdade, ela quebrou a espada dela nas costas dele. Só que entre eles, isso ela me conta. Ela fala, foi um amor assim incrível. Então assim, depois disso gera uma e aí tem as cenas do filme, né, de La Hire para entender, ele virou o que mais entendia. Ele na no ser bonachão, né? Porque eles diziam que ele era bem bonachão, ele era o mais temido. Tanto que os irmãos da Joana d'Arc e as crianças de Doremi La Pucelle, eles tinham sempre, né, aquela coisa do exército da França e dos grandes heróis. E La Hire era um grande herói, era um comandante herói, era aquele feroz, é aquele que vencia tudo. E aí, obviamente, fazia parte da corte, mas foi o que ela mais teve problema no início para poder botar ele na linha, obviamente lapidando um grande diamante que ela Hire, porque ela via a determinação dele e a propensão dele em acreditar. Muitos comandantes, depois de muitas provas, né, da mediunidade, acreditavam, respeitavam, mas nenhum como Hire. E os outros confiavam muito nela. Depois tem o Duque d'Alençon, mas esse que tá parecendo magrinho aí é o Chantrales. E o Chantrales reencarna com Joana d'Arc nas outras vezes, vai para a vida espiritual de Joana d'Arc. Ela fala menos assim, mas o Chantrales é essencial. Vocês vão entender lá no futuro. Quem foi o Chantrales? Então, assim, ela leva para a vida. E aí, obviamente, ali ela. E o Dr. Augusto explica no livro que vocês vão ler em breve, de um dos casos que ela trata comigo sem eu saber. Eu fui saber só no final. E era uma francesa. Então, assim, a Joana d'Arc tem uma lealdade por quem é leal a ela e é leal a Deus. Então, muito grande. Então, tem altas histórias, assim.
dela, do La Hire, do Chantraz, do Duc d'Alençon, do Gilles de Rais. Gilles de Rais é um grande temido, e o rei é um grande inimigo do passado, que, que ajudou a Joana para ser ajudado, e depois continuou a sua encarnação, prejudicando Joana d'Arc, e reencarnou várias vezes para poder reparar o erro